Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática. Nós vamos estudar hoje esse assunto aqui, parábola. Bom, esse faz parte de um conteúdo chamado cônicas. A gente já iniciou lá quando a gente viu elipse, né? Só que não é aquela parábola da função como a gente está acostumado a estudar, aquela função do segundo grau, onde a gente desenha a função quadrática ali, onde a gente representa aquela equaçãozinha A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. A gente tem aquela equaçãozinha ax2 mais bx mais c. Certo? Essa equação gera essa linha aqui chamada de parábola. Só que hoje nós vamos colocar esse assunto numa forma diferente. Lembrando que ainda isso aqui é só assunto para quem está fazendo faculdade, evidentemente, né? Tem a matemática, algumas engenharias, então é necessário estar lá dentro da universidade para estudar isso aqui. Mas existem alguns vestibulares, e muito poucos que ainda cobram esse assunto, tá? Principalmente aqueles voltados lá para a área militar. Bom, então vamos lá, vamos entender esse assunto aqui que realmente tem uma complexidade um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então a nossa parábola, aquele desenho formatado por aquela equaçãozinha de segundo grau, ela representa o quê? Um lugar geométrico, né? Um conjunto de pontos, né? De um plano cartesiano que são equidistantes de uma reta chamada diretriz. Gente, essa reta D, vamos imaginar que nós temos uma parábola e uma reta D que passa logo aqui, ó, abaixo desse cara aqui que a gente chama de vértice, tá? Nós temos o vértice da parábola que a gente está representado nesse desenho aqui. Bom, então nós temos uma linha que passa sempre embaixo desse vértice, né? E aí eu tenho uma ideia assim, ó. Eu vou ter um conjunto de pontos, serão todos os pontos em que a distância dessa criaturinha aqui que a gente chama de foco até a nossa parábola tem que ser igual a essa distância aqui da parábola até essa reta chamada de diretriz. Então, é um lugar geométrico dos pontos de um plano que são equidistantes de uma reta D, ó, esses são pontos equidistantes dessa reta D, e de um ponto F, F não pertencendo a D, perfeito? Não pode pertencer a essa reta aqui. Bom, o que acontece? Se eu pegar um ponto qualquer aqui, gente, ó, e traçar uma nova linha, veja aqui que eu vou ter exatamente, ó, a mesma distância. Qualquer ponto desta parábola, então, vai estar dentro dessa situação aí. Agora a gente vai estudar os elementos da parábola. A gente viu que se a gente pegar então um ponto P, né, e levar até o foco, né, a esse ponto chamado ponto F, ponto sempre é x e y, né, vai ser sempre igual à distância desse ponto, desse mesmo ponto, até a nossa reta diretriz. Bem, a gente já viu que nós temos um vértice que é calculado lá na equação do segundo grau, né? Que é o y do vértice, x do vértice, y do vértice, né? X do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a, tá? Bom, o que acontece? Isso aqui a gente não vai usar nesse capítulo. Eu preciso também que vocês entendam o seguinte, a distância daqui até aqui, tá? Vai ser representado por 2p. Por quê, gente? Vamos lá. Se nós estamos dizendo que a distância desse ponto aqui, do foco, até aqui é igual à distância daqui até aqui, então eu posso dizer que em minha reta passando aqui pelo vértice, ó, essa distância daqui até aqui tem que ser igual à distância daqui até aqui. Logo, a gente pode chamar isso aqui de P, essa distância que a gente está calculando aqui, ó, que seria essa linha aqui perpendicular à nossa diretriz, nós vamos chamar de P, tá? Então, ó, nós vamos chamar de P aqui e P aqui embaixo, então nós vamos ter 2P. Algumas bibliografias, alguns autores chamam isso aqui de P sobre 2, tá? Nós vamos usar P aqui, é um critério que eu adoto. Muito bem, então, lembrando, P então é a metade da distância que vai do foco até a diretriz. Então nós temos assim, P, a distância do vértice até a diretriz, ou a distância do vértice até o foco, tanto faz. Ok? Só que agora, a gente pode ter parábola montada não somente assim ou assim que a gente está acostumado. Nós estamos acostumados a lidar com a função quadrática, a função f de x igual a x2 mais bx mais c, onde a gente tem uma concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Nesse caso, nós estamos estudando a parábola, gente, sempre
pensando em que ela pode também estar voltada para a direita ou para a esquerda, tá? Então a gente vai analisar a parábola não só no eixo do x, mas também no eixo dos y. Então a ideia é a seguinte: esse valor de P, né, que é essa medida aqui que a gente acabou de dizer que é do foco até o vértice, ou do vértice até a diretriz, ele é importante ter um sinal, né? Que sinal seria esse? Quando, tá, a parábola está voltada para cima, que a gente tem um A positivo na nossa parábola, a parábola voltada para cima, nós teremos um P também positivo, tá? Quando a parábola está voltada para baixo, nós temos um P negativo. Beleza? Então nós temos um x ao quadrado, aquela funçãozinha que a gente está acostumado, ax2 mais bx mais c, então vai ser a nossa equação da nossa parábola vai ter um x ao quadrado, certo? Só que quando a gente está montando uma parábola com ela deitada assim no eixo do y, nós teremos que ter então, nós temos que pensar que agora a nossa função não é mais y, a nossa função é a nossa função x. Então nós teremos aqui um y ao quadrado. E aí, se essa parábola está com a concavidade voltada para a direita, nós teremos então essa funçãozinha aqui, exatamente y ao quadrado. Só que acontece o seguinte: o nosso valor de P vai ser positivo. E se ela estiver voltada para a esquerda, o nosso P é negativo. Então nós temos 4 sinais, né? Na realidade são 2 sinais, um de P positivo, outro de P negativo, para 4 situações diferentes. Então, voltada para cima, P positivo quando for x ao quadrado. Voltada para baixo, P negativo quando for x ao quadrado. Quando for y ao quadrado, ela vai estar deitadinha, e se for deitada para a direita, P positivo, deitada para a esquerda, P negativo. Ok? Bom, agora vem aqui, ó. Nós temos a famosa equação da nossa parábola. Se a gente tem, gente, na realidade um vértice na origem, o que seria a origem? Olha aqui, ó. Nós estamos aqui com um vértice, tá, colocado num determinado local do nosso plano cartesiano. Vamos imaginar então que esse nosso vértice está na origem. Exemplo das funções com vértice na origem. Y é igual a x ao quadrado, né? Essa função tem um vértice na origem. Ok, então se o nosso vértice estiver na origem, eu vou usar x ao quadrado igual a 4py, tá? Se for fora da origem, eu vou ter que considerar então que eu vou ter um ponto do vértice, ou seja, um x do vértice e um y do vértice, que eu tenho que colocar aqui junto aqui, ó. Então vai ser x menos x do vértice e y menos y do vértice. 4p, y menos y do vértice. Então eu só tenho que cuidar agora aqui que essas equações são todas iguais, tá? E o detalhe, quando eu tenho essas situações aqui, ó, no caso de voltada para baixo, né, o p será negativo, então nós vamos ter que usar aqui negativo. Voltada para a esquerda aqui, o p será negativo. E se eu tiver, por exemplo, ela, como a gente está acostumado a calcular no segundo grau, eu vou ter essas duas situações aqui, tá? Se ela está deitadinha assim, para a direita ou para a esquerda, que nem está aqui, aqui vai trocar, inverter os sinais. Aqui vai ser y ao quadrado e aqui vai ser x. Y menos y ao quadrado e aqui vai ser x menos x do vértice, tá? Bem, vamos dar um exemplo agora, um exercício para vocês entenderem isso aqui na prática. Ok, então vamos resolver essa questãozinha aqui, ó. Determine a equação da parábola de foco 1 e 0, cuja diretriz é a equação x igual a 3. Então nós temos assim, a diretriz é essa reta que seria paralela ao eixo do y nessa situação, porque x é igual a 3. Vamos colocar aqui o nosso plano cartesiano, tá? X e y. E agora eu vou desenhar a diretriz aqui, ó. A diretriz tem que ser x igual a 3, ó. Essa equaçãozinha dela representará, então, essa diretriz aqui, essa reta que seria paralela ao nosso eixo y. Bom, nós temos aqui o foco, que é o ponto 1 e 0. Então, aqui seria 3, porque x é igual a 3, né? E aqui o foco, que é o ponto 1 e 0, né? Então, o ponto 1 e 0 é esse aqui, que a gente representa pelo foco. Logo, o nosso vértice tem que estar entre o foco e a diretriz. Então, o nosso vértice tem que estar aqui, ó. Então, a nossa parábola vai ficar desenhada dessa forma aqui, né? Certo? Então, na realidade, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, o vértice, que seria o vértice aqui, gente. O vértice seria o ponto 2, 0, tá? Porque ela tem que ser exatamente na metade da distância. Bom, como a gente quer a equação da parábola, tá?
a equação dessa parábola aqui, ela pode ser assim ou assim. Qual seria a nossa, então, equação que nós vamos usar? Vejam que se a gente vai usar aquela equação que a gente está acostumado na função de segundo grau, onde ela está com a concavidade voltada para baixo ou concavidade voltada para cima, a gente teria que usar essa aqui, ó, né? Mas, nesse caso, é uma parábola deitada, então a gente tem que usar essa aqui é a nossa parábola. A nossa equaçãozinha que nós vamos usar. Só que tem um detalhe, quando essa parábola está voltada com a concavidade para a esquerda, conforme a gente fez no desenho anterior, para a esquerda eu teria um P negativo, né? E qual seria o valor de P? O valor de P é exatamente essa medida aqui, ó, tá? Essa medida aqui é 1, tá? Bem, é 1 aqui e 1 aqui. Tem que ser distâncias iguais, né? Ok, então nós vamos montar a equaçãozinha usando essa aqui, ó. Vamos usar essa aqui. Então vai ser assim, ó, y menos o yp. Bom, quem vai ser o y do ponto P? Nós vamos escolher um ponto qualquer da parábola. Esse ponto aqui vai ser, então, exatamente o ponto que nós vamos usar, que é o ponto 2, 0, que é o nosso vértice. Então, aqui, o y, veja, o y é 0, né? Aqui, o valor de P tem que ser menos 1. Ah, mas o P é 1. Não, não é 1, ele está com a concavidade voltada para a esquerda. Lembra? Quando é para a esquerda, o valor é negativo, para a direita, o valor é positivo. Então, vai ser aqui menos 1. O valor de x menos o x do P. O x do P aqui é o x do vértice, que é 2. Muito bem, então agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Isso aqui vai ficar y menos 0, vai dar y ao quadrado, fica y ao quadrado. Agora, olha só, 4 vezes menos 1 dá menos 4, que multiplica x menos 2. Então, agora eu tenho que y ao quadrado é igual a menos 4x mais 8. Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha da parábola. Ok, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula nós vamos resolver algumas questões com um pouquinho mais de complexidade. Até lá!